O episódio começa com a chegada do Mike na igreja. Quando ele entra lá, ele já chega desejando um Feliz Natal e pergunta o que eles estão fazendo ali. Mas ele logo vê que a Black Dragon também estava lá. E o Mitsuya ele vem ali e fala com ele pedindo desculpa porque ele mesmo propôs a trégua contra a Black Dragon. E foi ele mesmo quem quebrou essa trégua. Porque, como ele poderia ver, eles estavam lutando contra a Black Dragon. E o Mike pega e fala que foi o seu irmão e o Baji que guiaram ele até ali. E todos ficam sem acreditar nessa história que o Mike tá contando, ele sem acreditar nessas ideias que ele tá falando. E o Taiju vem ali até onde ele e pergunta se ele era o invencível Mike. Mas o Mike não quer nem um pouco de papo com ele. E o que ele quer mesmo é só andar de moto com os seus companheiros. E nessa hora ele faz um olhar totalmente ameaçador para cima do Taiju. E isso faz o Takemichi ele se lembrar das palavras do Kisaki, falando que o Mike estava mudando. E também o Kazutora no futuro falando para ele que a Toman só mudou porque o Mike também mudou. E o Takemichi ele pensa que o Mike não pode lutar assim, mas bem nessa hora o Taiju ele dá um soco no Mike que faz ele cair e apagar. E todo o pessoal que fica ali, eles ficam em choque sem acreditar naquilo, que o Mike tinha caído com apenas um soco. E até mesmo os sinos da igreja começam a tocar, sinalizando a meia-noite. E o Taiju diz que até os sinos ressoam para sua vitória e que ele tinha derrotado o Mike o Invencível. E até mesmo o Mitsuya, ele tenta ir para cima do Taiju, vendo que o Mike tinha caído. Mas quando ele está se aproximando, ele vê que o Mike conseguiu se levantar. Até mesmo o próprio Taiju se assusta, sentindo ali com o Mike se levanta, ele dá uma cara de espanto, totalmente em choque. Mas o Inupi pega e diz para o Mike que ele não tem chance contra o Taiju. Então se passa um flashback de quando o Inupi ele tinha saído do reformatório, sabendo que ali a 9ª geração da Black Dragon já tinha acabado. Mas mesmo assim ele queria reviver a gangue. E vendo que o Inupi ele não ia mudar de ideia, o Coco ele dá a seguinte proposta para ele, que com a força do Taiju ele vai conseguir reviver a Black Dragon. Então os dois vão até lá para conversar com o Taiju. Mas o seu plano, o plano do Inupi era acabar com o Taiju e usar a força dele para reconstruir a Black Dragon. E como ele nunca tinha perdido uma luta, ele estava extremamente confiante. Mas o Taiju, sendo o Taiju, ele era muito mais forte do que o Inupi e acabou ganhando essa luta. E com isso, ele resolveu assumir a Black Dragon para reviver ela, mas apenas se o Coco estivesse junto com ele ali, se subordinando a ele. E como o Taiju era um cara esperto, ele conseguiu muito dinheiro para comprar uniformes para toda a gangue. E com isso, a Black Dragon renasceu com uma nova imagem. E é por isso que ele acha que o Mike não pode vencer o Taiju. E o Taiju ele se vira pro Mike e começa a sorrir, dizendo que acertou ele com seu soco mais forte. Mas, mesmo assim, não achava que ele ia cair com apenas aquele soco. E até mesmo o próprio Takemichi estava pensando que o Mike não poderia vencer isso. E isso também era o que os outros estavam imaginando. E o Taiju vai e pergunta se é só isso que o Invencível tem para oferecer. Mas o Mike diz que só levou aquele soco para se punir. E nessa hora o Taiju ele cai no chão inconsciente e o Coco, o Inupi e o Takemichi eles ficam totalmente surpresos com isso, porque o movimento foi tão rápido que mal deu para ver. Mas o Takemichi ele conseguiu ver tudo, que em um instante o Mike levantou a sua perna e deu um chute no Taiju que fez ele cair. E o Inupi e o Coco eles ficam sem acreditar que o Taiju caiu com apenas um golpe. E todos da Toman ali, eles ficam alegres, mas também ao mesmo tempo ficam pensando que o Mike é um monstro completo, porque ele realmente é um monstro. Foi só um chute, um dos seus chutes nucleares que derrubou o Taiju.